primeiro para gravar. Então vamos lá, pessoal. Queria primeiro agradecer ao professor Hilton Japiaçu, colega aqui do Instituto de Biologia da UFPA, por ter aceito o nosso convite. É o último seminário desse ano. Ano que vem a gente retorna em março com os seminários. Então, brigadão, Hilton. O professor Hilton Ferreira Japiaçu, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, fez mestrado e doutorado em Psicologia, especificamente Psicologia Experimental, pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, onde trabalhou com Kevin Laland. Foi pesquisador científico no Instituto Butantan, foi professor da PUC de São Paulo e atualmente, faz alguns anos, é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, né? Foi presidente da Sociedade Brasileira de Etologia, coordenou o 35º Encontro Anual de Etologia e tem investigado nas áreas de etologia, zoologia e ecologia, sempre com ênfase em comportamento animal. E hoje ele traz para falar com a gente um dos temas que é um dos temas centrais de pesquisa dele já há algum tempo, que é sobre cognição estendida, fechamento organizacional e ecologia da individualidade. Dito isso, Hilton, o palco é seu. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Chabel. É sempre uma alegria, a gente compartilha muita coisa em comum. Tá sendo compartilhado aí já a minha tela, não? É que eu estou mutado. Tá sim, tá sim. É só se abrir agora. Perfeito. Então, então, mais uma vez agradeço o convite. Deixa eu só ver se eu consigo tirar essas imagens de vocês que estão cobrindo minha tela aqui. Bom, deixa elas aí. Então, eu tenho trabalhado, como o Chabel disse, já há um bom tempo com esses temas, né, de fechamento organizacional, de ecologia do indivíduo e de cognição, e, em particular, a cognição estendida, porque eu vejo esses temas entrelaçados, né? Eu parti inicialmente de estudos em evolução. Quando eu estava lá no Instituto Butantan, eu trabalhava basicamente com evolução do comportamento, né? E eu fui conectando gradualmente, né, os vários temas, a evolução, a ecologia e a ontogenia, os processos cognitivos. E hoje eu vou apresentar a versão mais atual que eu tenho dessa conexão que eu fiz. Eu vou ler um texto, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando assim muito afetivamente ligado às palavras. E então eu vou ler um texto enquanto eu vou passando os slides para vocês, tá? Quanto mais estudamos a natureza, mais nos vemos entranhados dela. Se a cultura é nossa natureza e cada vez mais formatamos culturalmente o mundo dos outros seres, então a ecologia vai se tornando cada vez mais cultural. Não apenas cultural, por semelhança com a nossa cultura, mas também por uma imposição de uma agenda humana ao mundo não humano. Exportamos para as paisagens ecológicas o que há de mais paradigmático em nossa organização social, a desigualdade. E temos que entender que a desigualdade extrema que produzimos desumaniza parte dos humanos, coloca-os ao lado da natureza, concebida como o oposto de uma cultura, que, no entanto, não é a cultura do povo, e sim a cultura da opulência, com picanhas de ouro amarelo louvadas em mesas regadas pelo ouro negro do petróleo. E assim, pulverizamos o mundo biológico, criando ecossistemas periféricos. E assim transformamos biomas pristinos em fragmentos, sombras de um passado de grandeza. E assim vemos biomas inteiros empobrecidos, depauperados em espécies, funções, resiliência. Vemos fragmentos de ecossistemas tornados instáveis à semelhança da nossa natureza apenas recentemente instável, uma natureza agora irascível, uma natureza hoje inflamável em redes sociais de ativismos extremistas. Como um exemplo aqui, a Djamila Ribeiro,
sendo queimada na fogueira das redes sociais, porque está dizendo que ela não se identifica com o termo pessoa que menstrua. Então, a gente está nesse momento. Claro que o aumento populacional está promovendo extinções em massa, e localidades com maior adensamento humano são justamente aquelas que levam a um maior risco de extinção. Entre os mamíferos, nosso mundo humano de desigualdades extremas está produzindo uma paisagem ecológica dominada por grupos sociais pequenos. Quanto maior o grupo social de um mamífero, maior o seu risco de extinção. Além disso, nossa desigualdade ambiental está desestruturando as sociedades de mamíferos, pois quanto maior sua organização social, mais ameaçada a espécie. De alguma forma misteriosa, nosso mundo humano bipolar está selecionando mamíferos promíscuos, talvez a nossa imagem e semelhança. O antropoceno tem produzido mamíferos com ampliado cuidado parental em pequenas ninhadas. Estamos selecionando mamíferos pequenos, com baixa longevidade, o que implica em primatas menos inteligentes, menos inovadores. Talvez pudéssemos ter uma reação no nível da espécie, ou seja, talvez a cognição pudesse não favorecer o indivíduo, mas sim favorecer a espécie. E pequenos ganhos cognitivos poderiam levar a grandes ganhos de evolubilidade, ou seja, a cognição produziria maiores taxas de especiação. Efetivamente, nossas aves da Mata Atlântica mostram que a aprendizagem gera maior variabilidade vocal. Então, isso aí são os resultados do trabalho de Rafael, doutor do laboratório, né? No entanto, essa maior variabilidade vocal não está geograficamente organizada, ou seja, não há formação de dialetos regionais e, portanto, são resultados da Mata Atlântica, né? Portanto, a aprendizagem vocal não está levando a maiores taxas de especiação. Assim, parece que nossas pressões seletivas do antropoceno estão minando nossas esperanças de uma reação da biosfera a nível evolutivo, via aumentos de evolubilidade. Nosso erro, em termos epistêmicos, foi separar a humanidade da natureza. Criamos desigualdades tanto entre nós quanto no restante da biosfera. Nosso erro foi insistir que nosso conhecimento nos separa da natureza e passamos décadas fazendo modelos ecológicos preditivos sem nos colocarmos na equação, como se estivéssemos fora da natureza, como se fôssemos alienígenas em nosso próprio planeta. E como seria, então, sermos a natureza e não estarmos com a natureza? Como seria uma cognição transmutada em carne, em comunhão com o mundo ao redor? Qual seria o resultado de abandonarmos essa ideia equivocada de que a cognição diz respeito a um mundo abstrato? Como seria abandonarmos o cartesianismo, essa ideia quase religiosa de que a mente se separa do corpo, de que a cognição é como um espírito com roupagem moderna, certamente moderna, mas ainda assim um espírito. Como seriam nossas teorias e modelos se, para além da razão humana, também o mundo pensasse? Um corpo neodarwiniano sem propósito e, portanto, sem mente, é a ideia de um corpo que é puro instinto. E aqui na imagem vocês podem ver os maquinismos corpóreos desenhados aí num ciclo em vermelho, com a causalidade fisiológica, né? E os maquinismos do meio ambiente desenhados aí em azul, ciclos do ambiente externo, né? Que estariam, então, acoplados aos maquinismos fisiológicos, né? Isso seria um corpo neodarwinista que é
puramente instintivo, né? Só tem ambiente e instinto carnal, vamos dizer assim, né? Para ficar falando metaforicamente, né? Ao corpo neodarwiniano se contrapõe para Descartes, né? Se contrapõe o corpo humano, esse governado por leis culturais, fruto do debate racional. E esta oposição binária deriva do cartesianismo, que separa animais não humanos, irracionais, sem espírito, sem intenção, separa esses animais irracionais dos animais humanos. E aí, agora, nessa nova imagem, a gente vê os sistemas de significado como uma zona intermediária cinzenta que acopla o mundo ambiental externo ao mundo instintivo carnal. Qual cognição se contrapõe ao binarismo de Descartes? São muitas as teorias cognitivas, né? Mas sintetizando aí a variabilidade de concepções de cognição em 3 grandes tipos, a gente tem, no primeiro bloco, aí em cima, na figura, as cognições que falam, as proposições teóricas de cognição que dizem que a cognição é um processo centralizado, que está no sistema nervoso central, que está no cérebro e que computa representações. Numa zona mais abaixo, aí no centro da figura, a gente tem a cognição estendida, que tem várias versões, né? E a cognição incorporada, a cognição estendida do Clarke, sistemas dinâmicos, a ecologia psicológica do Gibson. Então, tem várias versões, todas elas se aproximam do que eu estou chamando aqui de cognição estendida, né? E tem também uma visão que se aproxima, que eu estou fundindo agora com essa visão da cognição estendida, que é a visão da cognição como um processo organizacional que pega as ideias do Moreno e Mócio e aplica, ou pega as ideias de cognição distribuída, do Hutchins, e aplica a cognição propriamente dita, né? Então, qual dessas cognições vai se contrapor mais fortemente ao cartesianismo? E o cartesianismo, para ficar claro, estaria propondo que a cognição é algo centralizado, não só é centralizado, como é exclusivo do ser humano, né? Para ficar mais perto de Descartes, né? Então, a minha sugestão é que a cognição estendida é que seria a ponte entre uma cognição centralizada e uma cognição mais à la Hutchins, né? Uma cognição distribuída. O Descartes cairia por terra quando mostramos uma mente que atua dentro de todo e qualquer animal, e não apenas no ser humano. E o que a etologia tem mostrado é justamente a existência de uma mente em todo e qualquer animal. Nesse esquema, o corpo de um animal se constitui não apenas pela causalidade carnal mecanística, mas também por uma causalidade informacional, um sistema de significados, um mundo próprio, aqui representado por um ciclo cinza interno à fisiologia do organismo. Descartes cai por terra porque agora a divisão, a barreira qualitativa humanidade-animalidade desaparece. Todos os animais interagem também indiretamente com o mundo. E as causalidades, fruto de aprendizagem social ou individual, não são mais exclusivas dos humanos. As causas formais reorganizam as causas proximais, dando a elas um sentido. As causas formais indicam o efeito de padrões de estimulação, e não de um estímulo simples. Equivalem à percepção de por exemplo, de uma garrafa enquanto uma entidade única. Diferente de uma garrafa enquanto uma percepção gestáltica, de um objeto completo, que se diferencia, que se contrapõe à percepção de uma sensação luminosa, de um estímulo simples que incide sobre uma parte da retina
que seria o que eu estou chamando, então, de causa proximal. É esse estímulo simples, né? O problema do dualismo de substância, presente no cartesianismo, se esvanece quando entendemos que o sistema de significado é um sistema flexível de causas formais, que geram padrões internos coerentes de estimulação, um sistema que coordena as ações da carne mecânica. A imagem de animal que a etologia resgata é mais complexa, pois não reagimos apenas de forma maquínica e imediata às causalidades do ambiente externo, mas reagimos também de forma coordenada, mediada por um sistema flexível de significados. Voltando a Descartes, o seu dualismo leva a um problema grave, a uma descontinuidade entre o mundo animal instintivo, do lado esquerdo aí dessa figura, e o mundo humano cultural, do lado direito. Como preencher essa descontinuidade se a evolução não faz saltos? Como surge o sistema de significados a partir da matéria bruta? Esta tem sido uma das grandes questões da filosofia, e o que achamos é que ela é uma falsa questão, pois ela parte de um modelo errado de animal. Como primeiro passo para preencher essa dualidade, temos que entender como a aprendizagem preenche a descontinuidade, suavizando o salto para um mundo próprio interno do animal. O salto cognitivo seria aqui preenchido por etapas intermediárias, nas quais parte do processamento informacional é interno ao organismo e parte do processamento é externo. Temos, assim, um sistema cognitivo híbrido, em parte constituído pelos processamentos informacionais endógenos e, em parte, constituído pelos processamentos exógenos. Esse sistema híbrido é a própria cognição estendida. Para que funcione adequadamente o sistema cognitivo híbrido, parte do ambiente pode ter que ser rearranjada pelo próprio animal em um fenômeno que denominamos engenharia ecológica. No tempo ontogenético, a aprendizagem pode introjetar inteiramente o sistema cognitivo dentro do animal, eliminando o hibridismo. Já no tempo evolutivo, a construção de nicho poderia promover a adaptação do sistema cognitivo à engenharia ecológica realizada pelo animal. Ou poderia, então, adaptar o sistema cognitivo do indivíduo a uma engenharia ecológica realizada por uma comunidade de organismos. Exemplificando esse processo evolutivo, construímos um modelo baseado em agentes virtuais para simular a evolução de teias. Teias são não apenas fruto de engenharia ecológica, como também são parte do sistema cognitivo híbrido da aranha. A teia é parte da mente da aranha. Através do modelo de agentes virtuais, simulamos a evolução do hábito de vida social a partir do hábito de vida subsocial. Do lado esquerdo aí da figura, a teia de uma aranha subsocial, que é constituída pela mãe e os seus filhotes que vão crescendo e convivem com a mãe até a fase adulta deles. E depois da fase adulta, eles dispersam. Então, e a teia se desfaz, né? Então, isso é a vida subsocial. E do lado direito, acima, na figura, a gente tem o que seria uma teia social, em que os filhotes viram adultos, convivendo com a mãe e começam a se reproduzir na própria teia, e tem filhotes, os netos, os bisnetos, todos eles vão ficando e se formam uma grande comunidade de parentes, né? Claro, mas convivendo na mesma teia. Essa transição, então, do lado subsocial para o social, se daria através de um processo intermediário aí, que seria que o nosso modelo de agentes virtuais permite entender. O que o modelo mostra é que, como uma decorrência simples de mudanças na engenharia ecológica, que envolvem basicamente um aumento no tamanho da teia compartilhada,
há o surgimento de zonas na teia que são mais protegidas, aí na figura aí no meio, na imagem do meio da figura, né? Há o surgimento de zonas mais protegidas no centro de uma teia ampliada, com a consequente seleção, evolutivamente falando, de indivíduos tímidos, que seriam adaptados a essas zonas mais protegidas, e indivíduos ousados, que seriam adaptados às zonas mais periféricas, mais expostas ao risco de predação. Assim, uma mudança na cognição estendida conduz à evolução da variação de personalidade dentro da colônia. Agora a gente tem indivíduos tímidos e ousados convivendo dentro de uma mesma colônia. Isso seria o primeiro passo para a divisão de tarefas, que já que os indivíduos mais ousados focam na captura de presas, enquanto que os indivíduos mais tímidos focam no reparo da teia e no cuidado materno lá no centro protegido de uma colônia ampliada. Em uma etapa seguinte, o próprio sistema cognitivo poderia evoluir a ponto de ser capaz de aprender, ou seja, de internalizar inteiramente o funcionamento desse sistema cognitivo que anteriormente seria híbrido. Aí nós estamos já ficando mais próximos do que seria uma cognição do tipo centralizada, ou seja, a cognição que começou como híbrida e estendida se centralizou. Pode se centralizar dependendo do caminho evolutivo do sistema. Claro, os sistemas cognitivos poderiam, em um passo seguinte, construir sistemas cognitivos coletivos, baseados em uma cultura material compartilhada. Então, aí na figura, a gente tem os vários indivíduos, que são as bolinhas vermelhas, com seus sistemas cognitivos internos, que são as bolinhas cinzas pequenas dentro das bolinhas vermelhas, e os vários indivíduos em conjunto compartilham uma bola cinza grande, que é o sistema cultural compartilhado aí. Claro que isso também envolve um salto, né? E para este salto, ou seja, para o surgimento de uma cultura compartilhada a partir das cognições individuais, para este salto, a cognição estendida pode nos oferecer alguns degraus intermediários que suavizam a descontinuidade. Então, aqui na figura, a gente tem os indivíduos em vermelho, com os seus sistemas cognitivos em cinza, que estão compartilhando um ambiente em azul, certo? Estão vivendo no mesmo ambiente que eles estão construindo coletivamente esse ambiente. Compartilhando um mesmo ambiente, com um mesmo conjunto de causalidades externas, aqui representadas em azul, os indivíduos híbridos podem engenheirar coletivamente este ambiente externo, o que os faria compartilhar sistemas cognitivos híbridos semelhantes. Esta semelhança entre indivíduos nas formas de agir com o ambiente ecológico facilitariam a emergência de um sistema de comunicação, que inicialmente poderia se dar de forma indireta, mediada por marcas ambientais das ações do emissor, que seria o receptor de um ambiente modificado. Então, o emissor vai produzir marcas no ambiente e o receptor vai interpretar esse ambiente modificado. Essa leitura do ambiente modificado seria uma leitura direta da mente do outro, considerando, inclusive, que a mente do outro é híbrida, e assim se estende para o ambiente modificado, ou seja, efetivamente, um indivíduo está pisando na mente do outro, né? Para ficar metaforicamente falando. Então, ele está lendo a mente do outro através do ambiente. Essa capacidade de ler indiretamente a mente do outro facilita a evolução de um sistema comunicativo, que passaria a fazer um contato mais preciso, esse sistema passaria a fazer comunicativo, né? Passaria a fazer um contato mais preciso e articulado entre os indivíduos, facilitando assim a evolução de uma cultura coletiva como a nossa própria, que está nessa figura aí já à direita, né? Então, o sistema cinza, que é a cultura, assambarcando o conjunto de indivíduos
Então, houve uma evolução de um sistema cultural, né? Então, resumidamente, o que a gente está propondo é que essa cognição estendida, ela preenche os vãos de um salto evolutivo entre uma mente simplificada e uma mente cultural. Ela preenche a lacuna entre um corpo maquínico, sem propósitos, e um corpo propriamente mental, capaz de ler a mente dos outros, capaz de planejar ações para o futuro e capaz de reconstruir um passado compartilhado. Essa lacuna se preenche inicialmente por processos de aprendizagem que configuram e aprimoram a paisagem ecológica no entorno próximo ao organismo, otimizando assim o sistema cognitivo híbrido, ainda híbrido. Ou seja, o sistema cognitivo híbrido é facilitado pela aprendizagem do indivíduo. Então, o indivíduo vai configurando um ambiente externo que facilite a sua própria cognição, o seu próprio processamento de informação. Então, ele vai, por aprendizagem e erro, constituindo um ambiente externo que facilite o seu aprendizado. Em alguns casos, esse processo pode resultar, no longo prazo evolutivo, numa interiorização de um sistema cognitivo que aí, então, seria inteiramente centralizado. Então, perceba que, nessa minha apresentação, eu não estou opondo a cognição estendida à cognição centralizada, que é como boa parte do pessoal da cognição estendida faz, né? Eles se apresentam como uma alternativa à cognição centralizada. O que eu estou fazendo é colocar a cognição estendida como um passo que facilitaria o surgimento de uma cognição centralizada e que alguns organismos podem evoluir nessa direção e outros organismos podem não seguir esse caminho e não chegar numa cognição inteiramente centralizada. Então, eu estou colocando aí uma nuance na visão do pessoal tradicionalmente esposada pelo pessoal da cognição estendida, tá? Então, e finalmente, a cognição estendida poderia facilitar o surgimento de processos culturais a partir de uma cultura material compartilhada entre sistemas cognitivos híbridos. Então, a ideia de uma cultura material, que é muito cara para a antropologia, né? Ela já existe, essa ideia da cultura material, para animais. Então, você tem um pessoal que trabalha com cultura animal, cultura material em chimpanzés, cultura material em macaco prego, né? E se a gente está falando de cognição estendida, eu estou entendendo a cognição estendida como uma articulação dessa cultura material para facilitar o processo de aprendizagem, né? Esta concepção teórica aqui proposta, ela permite unir evolução e ecologia através da ontogenia, né? Então, ela não... Essa concepção, claro, é uma concepção teórica, mas ela, evidentemente, não vai resolver os nossos problemas ecológicos, as nossas urgências climáticas, as nossas disparidades sociais gritantes. Não é isso que eu estou focando aqui, né? A minha esperança seria que, com essa teoria mais integrativa aí, né, a gente pudesse construir modelos ecológicos cognitivos que fossem mais precisos. Isso sim. Mas mais do que isso, né, mais do que... Porque eu acho que a gente já tem até uma precisão na modelagem suficiente para apontar as nossas urgências climáticas, né? Então, não é isso que está faltando. Eu acho que o que está faltando, e talvez essa visão possa trazer, essa concepção que eu estou trazendo aqui possa trazer, é uma concepção de animal que não nos separe da natureza. Uma concepção que pode nos trazer uma maior empatia com o mundo natural, né? Que possa nos fazer sentir como pertencentes a esse mundo. Porque o que a gente tem feito é nos colocar
fora do mundo natural e criar um mundo artificial, né, uma bolha, que é um mundo exclusivamente humano, as cidades que a gente habita, né? Então, a gente constrói uma bolha cultural e passa a viver só nela, como se ela pudesse estar apartada do resto. Né? Como se as cidades pudessem viver sem as fazendas no entorno, né? Como se pudesse viver sem toda a natureza que está mandando energia para dentro desse mundo fervilhante da cultura das cidades, né? E como se, inclusive, a cultura não existisse fora das cidades, como se a natureza não estivesse nas cidades, né? Como se essas coisas estivessem separadas, né? Então, a minha esperança é que esse tipo de modelo vai nos permitir nos sentir parte da natureza, né? E aí, então, essa mudança é que pode ser mais significativa para a gente abraçar a natureza como um todo, né? É claro que tudo isso, assim, eu queria agradecer, né? Porque esse trabalho é fruto de um monte de gente, né? Então, assim, você tem desde o pessoal sênior do laboratório, né? Alguns deles estão aqui assistindo e vão achar graça, mas Danilo, Esaú, Rafael, Juluca, Daniel, Leonardo, Vitor Rios e outros. Esse pessoal é sênior, né? A gente já encontra na rua e fala: boa tarde, senhor, senhora, doutor Leonardo, doutora Juluca, né? Então é engraçado, esse pessoal é muito jovem, mas eles já estão no topo do laboratório. E tem a turma nova, né? Renata, Tiago, Ananda, Ju Moraes, Jéssica, Hendrik, que é o pessoal que já entrou nessa leva mais cognitiva, da cognição estendida do laboratório, e então que estão tocando projetos ligados especificamente à cognição, mais fortemente ligados à cognição e, às vezes, à cognição estendida. Então, eu queria agradecer ao Nuevo e aos parceiros do Nuevo, porque isso que eu estou apresentando é uma síntese de longa data. Tá? E agradecer a vocês que estão aqui ouvindo a gente.